versículo 4. E os sacerdotes levarão as buzinas, né? E diz que levarão a arca. À frente vai a presença de Deus, a missionária aqui falou. O poder de Deus, a representação do próprio Deus. Então, se nós queremos ter vitória, qualquer negócio na nossa vida, à frente tem que estar Deus. O que quer dizer isso? Não vou fazer nada sem orar a Deus. Não vou fazer nada sem consultar a Deus. Porque com a força do nosso braço nós não conquistamos. E como é enganoso o nosso coração. Às vezes a gente acha eu gosto, eu quero. Né? Mas será que Deus quer? Será que nós podemos? Sem Deus não podemos nada. E aí Josué, ele se preocupou em fazer exatamente como Deus falou. Mas é que eu fico pensando, Josué era um líder. E como eu falei, de geração em geração, Deus procura líderes. Na tua casa você é um líder. Glória a Deus. Na tua empresa você é um líder. Glória a Deus, aleluia. Amém? Nós temos que, até o irmão leu isso, eu acho, hoje, né? Luz do mundo, sal da terra. Líderes. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que influenciar e não ser influenciado. E aí eu fico olhando aqui Josué se consultasse os conselheiros de guerra, os conselheiros iam dizer, ih, Josué, isso não vai funcionar. O quê? Andar 6 dias sem falar, no silêncio, em volta da muralha? E no 7º aí vão tocar a buzina e gritar e vai cair, depois de 7 voltas. Os homens iam dizer, não. Se Deus falasse levar espada, levar lança, aí sim, mas caminhar em silêncio. Olha só que loucura. Olha só que loucura. Mas Deus usa as coisas loucas do mundo para envergonhar aqueles que acham que são sábios. Então eles caminharam 6 dias em volta da muralha, em silêncio, sem dar um pio. Eu fico pensando, eles oravam aquela muralha enorme. Alguns talvez tenham desistido, nem todos talvez foi até o final. Com Josué. A palavra não diz, mas eu creio, né? Dá margem para nós entender. Alguns ficaram no caminho. E Josué olhava, caminhava e nenhum tijolo se mexia. Você sabe que às vezes a gente parece que Deus está em silêncio, né? Quem já passou por isso? Turbilhão. Deus parece que não responde. Às vezes Deus nos manda ficar em silêncio. Foi um caso. Mas ele não mandou o povo parar de caminhar. Diz, caminha, dá voltas em silêncio. Aleluia. E o silêncio é duro, né? A gente pensa, trabalha. 6 dias. A palavra diz que nós somos provados para depois ser aprovados. A aprovação vai vir. A luta vai vir. Nós estamos em guerra, diz aqui. Por isso que ele fala, vós, pois, todos homens, de guerra. Você tem que ser um homem ou mulher de guerra. Ah, não, mas Jesus veio. Jesus não veio trazer paz. Hoje nós estamos em paz com Deus, porque Jesus é nosso conciliador com Deus, Pai. Ele perdoou os nossos pecados. Então, em Jesus e com Deus, nós estamos em paz. Mas e com o mundo? Em guerra. Com Satanás, em guerra. Com a nossa alma, em guerra. Com o nosso desejo, em guerra. Porque a palavra diz que a carne milita contra o espírito contra a carne. Enquanto nós estivermos vivos, nós temos uma luta. Então, todo dia, nós estamos em guerra com o mundo. Em paz com Jesus, mas com o mundo em guerra. Amém? Mas Deus deu a vitória. E Deus nos dará a vitória. Estratégia louca essa que Deus deu para Josué. E para cada situação, Deus vai dar uma estratégia para nós. Com certeza. E como que eu vou saber que estratégia é essa, irmãos? Alguns Deus fala em sonhos. A minha esposa, Deus fala em sonhos. Até algumas vezes Deus falou para mim em sonho, eu não creio, não, que aconteceu exatamente. Mas toda vez que Deus te der um sonho, vai confirmar a palavra. A outros Deus fala através da leitura da palavra. Aí você lê e aquela palavra te cresce aos olhos e aquilo te dá um prazer no coração, ou aquilo te dá um temor, uma direção. É Deus falando conosco. As pessoas em oração, ela fala e Deus responde. Aleluia. Amém? Mas Deus sempre responde. No nosso tempo, não. Da nossa maneira, não. No tempo de Deus, da maneira de Deus. Mas Ele sempre responde. O problema é que às vezes nós não queremos para ontem, queremos para agora. Deixa Deus trabalhar. Amém?
Deus pela vida. Glória a Deus. E aí eu peço que você abra lá em Efésios 6. Em nome de Jesus. Porque ali Josué ele viu uma muralha, uma barreira. E era físico, um muro. Quem não podia ver aquele muro? Talvez ele olhava para aquele muro, quão grande é esse muro, né? E às vezes a gente fica olhando para a muralha, o problema, e olha quão grande é esse problema. Quem faz o nosso Deus, o tamanho do nosso Deus é nós. Porque a palavra diz, se nós olharmos Hebreus, né, eu falei em Efésios, mas eu vou ler Hebreus enquanto você vai para Efésios 5, né, eu falei? 6, obrigado. Se nós lermos Hebreus, eu vou ler aqui como você acha Efésios. Hebreus 6, se eu não me engano, Hebreus 11:30. Isso mesmo. Diz assim: pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Então é pela fé, irmãos. Não é café, né? Agora, se orar, depende da forma, a gente já tem café. É com fé, não é café. Glória a Deus. Aleluia. Então é com fé. Né? Com fé. E com fé. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que ter fé, tem que confiar em Deus. Você achou lá Efésios 6? Efésios 6, né? Gálatas, Efésios, é isso? Efésios 6. Você conhece essa palavra aqui? Duvido que alguma vez você já não ouviu. Efésios 6, 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Você entende isso? Então aquela luta, quando José olhava aquela muralha, ela era física, existia muralha, ele podia tocar. Amém? Mas a nossa luta hoje é espiritual. Jesus, aleluia. O que é uma muralha? Uma muralha é algo que impede você avançar. Porque a bênção de Josué e aquele povo não era derrubar a muralha. A muralha era um impedimento, um empecilho, uma dificuldade. A bênção estava atrás da muralha, que era a cidade de Jericó. Que os espias já tinham ido lá, que Ramad, né, havia recebido eles, né? Amém? Isso. Amém? Ali estava a bênção, não era? Quando derrubou o muro e caiu e ele virou uma rampa, o povo de Deus conseguiu chegar a bênção. Então, hoje, as nossas barreiras, elas são espirituais. As muralhas são espirituais. E como é que elas se criam no nosso coração? Diz assim, ó, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais. Amém? De maldade nos lugares celestiais. Então Satanás todo dia vai dando hoste, né? Vai dando ali um alimento. E aquilo, a gente acaba se alimentando daquilo e vai criando uma muralha. Quando ele entra na mente, no coração, quando nós não liberamos o pecado, o perdão, entendeu? Quando não perdoamos o pecado do irmão, não libera o perdão, isso faz mal. Imagina se eu pego contra o irmão Eduardo, né? Eu pego contra o irmão Eduardo ali. E meu irmão Eduardo me perdoa, entendeu? Eu falei, Jesus vai receber ele no céu, mas eu não, o irmão Eduardo, né? Ele não se dá, eu não posso nem ver. Aí nós dois vamos lá para o céu. Quem será que vai ficar de fora? O irmão Eduardo, que não guardou o rancor, ou eu que estou cheio de rancor? Se Jesus disse que temos que perdoar. Então, Satanás ele vai dando hostes. Ali vai botando em princípio. E se a gente aceitando com o coração, porque a palavra de Deus diz que se nós tivermos treva, nem que sejam pequenas trevas, quão grandes elas serão. Mas também diz que se Jesus, que é a luz, entrar no nosso coração, ele dissipa todas as trevas. Amém? Mas irmão, estou preocupado que pode ter no meu coração. Deus mostra. E aquilo que Deus mostra, nós temos que arrancar.
Amém? E às vezes Satanás vai botando o medo do nosso coração. Medo. Ele pode ser uma barreira, o medo. Você lembra de uma passagem onde Jesus pegou e deu talentos para várias pessoas ali? Ele conta uma parábola que um homem rico deixou talentos, foi viajar. Para um deu 5 talentos, para outro deu 2, se não me engano, para outro 1. Aquele que deu 5 ele multiplicou. O que deu 2 multiplicou. O que deu 1 ele olhou aquele talento, uma moeda, só talento, uma moeda, tá? Ah, mas uma só. Eu sei que esse senhor é duro, ele vai querer de volta, que eu rendo. O que eu vou fazer? Vou enterrar essa moeda e devolver para ele. Quando o senhor volta, aquele que produziu 5, ele diz, bom, servo bom e fiel, né? Mais 5. O que produziu 2, mais 2, e aí ele chega para aquele e senhor, sei que o senhor é mau, que sei que não planta, né? Não lembro o que eu falar, né? Eu fiquei com medo. Ele só disse, servo. E às vezes a gente está enterrando nosso talento porque a gente olha uma moeda só. Mas eu pergunto assim, vamos se colocar no lugar de Deus. Deus é justo, não é? Se ele dá 5 talentos para o irmão Fabiano, é porque o Fabiano tem mais capacidade? Não, eu não creio assim. Esse aqui eu tenho que dar 5, senão não vai produzir nada. O irmão Carlos vou dar 2, né? Ele tem capacidade com 2 fazer um. Para missionário eu vou dar 1 só. Porque com esse 1 ela vai conseguir multiplicar. Então, às vezes, Deus nos dá pouca ferramenta que a gente olha, mas é porque Ele está vendo muita capacidade em você. Aleluia. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ele vai te dar mais do que tu precisa. Então, tu tem somente. Aí, às vezes a gente olha, mas é só eu que olho na minha casa. Né? O esposo não está junto, a esposa não está junto, o filho não está junto. Mas Deus escolheu você. Imagina se José olhasse, mas Deus falou só comigo e ninguém mais quer rodear esse muro. Porque eu acredito que eles não foram de primeiro. Não. É assim, tu tem que vender uma ideia para alguém. Irmão, eu quero abrir um negócio, se eu não quer investir comigo lá, se eu não convencer o senhor, o senhor não vai, né? Mas quem tem a visão fui eu, Deus deu uma visão para mim. Então José tinha visão. Então digo assim, Deus te deu uma visão, mesmo que ninguém creia. Amém, fique na visão de Deus. Glória a Deus, não é aleluia. os outros que tem que crer, é você. Deus deu para você. Amém? Então o medo, ele pode ser um bloqueio. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Fortaleza. Espírito, você é forte. Sem Jesus nós somos fracos, mas com Jesus nós somos fortes. Com Jesus nós temos amor e com Jesus nós temos moderação. Então não vamos se apavorar. Lembra ali que o Senhor falou para José, não pasmes, não te espantes, eu sou contigo onde quer que você for. Amém? Glória a Deus. Também, ele pode colocar a dúvida no coração. E dúvida não é de Deus. Dúvida pode ser uma barreira. Aí Tiago diz, né? Não pense tal homem que vai receber algo de Deus se ele agir como a onda do mar. Dúvida é como a onda do mar. Você já viu a onda do mar? Aqui não tem mar, né? O mar mais perto é Florianópolis, Floripa, não conheço. Balneário, dá 500 quilômetros, é isso? Mas o mar é assim. Como é que é a onda do mar? Ela avança e ela retrocede. Podemos ser inconstantes. Nós temos que ser constantes. Amém? Quando nós formos constantes, e Josué foi constante.